Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Mas como é difícil colocar isso em prática na vida. Certa vez eu ouvi alguém dizendo, não é uma sentença completa, não precisa de justificativa. E eu parei para pensar sobre o quanto é difícil para mim e comecei a notar o quanto eu tenho dificuldade de não ficar me justificando diante de todas as respostas que eu dou. Parece que sim, não, vou, não vou, é, não é, nunca é o suficiente. Parece que eu sempre preciso de dar uma justificativa, uma explicação muito grande para tudo que eu quero dizer. E o quanto isso é verdade nos mais diversos aspectos da nossa vida. E o quanto isso nos afeta também dentro da dinâmica da vida cristã e a oposição que nós enfrentamos diante do mundo que continua se opondo a Jesus. O mundo que crucificou Jesus continua se opondo a todos aqueles que se chamam pelo seu nome. O mundo que colocou na cruz o Filho de Deus, continua perseguindo a mim, a você e a qualquer um que se disser discípulo de Jesus. Nós precisamos aceitar isso. E precisamos entender e observar o exemplo de Jesus, de que diante da perseguição, diante da oposição, onde não há nenhuma intenção de ouvir sinceramente as explicações e as respostas, às vezes o silêncio é a melhor resposta. Na leitura de hoje, nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 27, capítulo 28. Nós temos acontecimentos muito fortes, muito marcantes relatados aqui. Nós temos o julgamento de Jesus, a crucificação de Jesus, o relato da ressurreição de Cristo, trecho importantíssimo, preciosíssimo, mas eu queria me atentar à postura de Jesus diante do seu momento de julgamento para a gente extrair essa lição aqui da nossa reflexão de hoje. Quando nós olhamos para o capítulo 27, nós vamos notar, por exemplo, que a partir do verso 12, o texto nos diz o seguinte: no entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: você não ouve as acusações que fazem contra você? Mas, para surpresa do governador, Jesus nada disse. Diante das acusações, diante das autoridades religiosas que estavam ali acusando Jesus, o próprio governador, o próprio Pilatos fica incomodado com o silêncio de Jesus. Você não se incomoda das acusações que eles estão fazendo? Você não vai se defender? E Jesus responde com o seu absoluto silêncio. Porque ele não sabia que não importava o que ele dissesse. Não havia nada que ele pudesse dizer para que eles se arrependessem, para que eles crescem nele. Não havia nada que ele pudesse dizer para mudar o destino de Pilatos, aquilo que Pilatos de fato faria. O fato de que Pilatos seria conduzido pela multidão e não pelos fatos, porque Pilatos sabia que Jesus não era culpado. Ele reconhece a inocência de Jesus e ele ainda assim condena Jesus à cruz. Os mestres da lei não queriam ouvir o que Jesus tinha para ensinar. Eles já tinham ouvido ele muitas vezes. Eles estavam ali com o único propósito de acusá-lo de crimes que ele não tinha cometido para que ele fosse morto. Não havia o que Jesus pudesse dizer. O silêncio era a única e era a melhor resposta que Jesus podia dar, porque não havia defesa contra aqueles que não queriam ouvir os seus argumentos. E eu fico observando a postura de muitos cristãos, de muitos movimentos cristãos do nosso dia, que tentam se colocar como vítimas carentes, suplicando a misericórdia de movimentos que os querem engolir. Num mundo mau, num mundo que se opõe a Cristo e a tudo que diga respeito a Cristo, e se você ainda não percebeu isso, você não está atento o suficiente. Nesse mundo mau de perseguição e de oposição ao cristianismo, muitos cristãos, muitos movimentos cristãos se colocam numa posição de vítima. Não faça isso, olha bem, veja bem, escuta esse argumento, olha o que eu tenho para te dizer, quem sabe eu te convença, diante daqueles que só querem destruí-los. Porque gastar tempo tentando defender e tentando apresentar argumentos que não serão ouvidos e que não querem ser ouvidos. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. É melhor nos calarmos e saber que Jesus é por nós. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso defensor, é ele quem nos protege. Não há argumentos contra aqueles que simplesmente querem te destruir. É claro que isso não quer dizer que nós não vamos pregar o evangelho, nós devemos nos calar diante de tudo, o mundo está perdido, vamos ficar em silêncio. Muito pelo contrário, o próprio Jesus orienta os seus discípulos depois da ressurreição e enquanto era levado aos céus, ele diz aos seus discípulos para que façam novos discípulos. Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei e lembrem-se disso, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Agora vocês vão, façam outros discípulos, ensinem esses novos discípulos a obedecer tudo que eu ensinei a vocês. Enquanto vocês estiverem fazendo isso, eu estarei com vocês até o fim dos tempos.
Não é o silêncio de Jesus naquele momento não era uma desistência em relação à humanidade. Tá todo lascado, deixa para lá, não ligo para mais ninguém, não ligo para isso, esqueçam de todos. Não era isso. Jesus continua a sua missão e o seu propósito de espalhar a mensagem do Evangelho e deixa essa missão com seus discípulos, diz a eles que vão e que façam outros discípulos. Mas diante daqueles que apenas o queriam destruir, não havia o que ele pudesse dizer. Que Deus nos dê a sabedoria de saber quando o silêncio é a melhor resposta, quando não adianta o que possamos dizer e que talvez seja melhor nos calarmos. Quantas conversas eu me arrependo de ter tido? Não porque eu tenha me destruído, talvez arrependimento não seja a melhor palavra, mas quantas conversas eu percebo que não tiveram propósito, que não tinham para onde levar, que não tinham como conduzir a nada, porque a pessoa do outro lado simplesmente não queria ouvir de verdade os argumentos, não queria de fato entender as respostas, era apenas a briga pela briga, era a oposição pela oposição, e não importasse o que eu dissesse, eu não iria mudar a cabeça daquela pessoa. Nós temos aqui, Jesus estava crucificado e os fariseus estão lá à beira da cruz, zombando de Jesus, dizendo, desce daí, Jesus, agora se o Senhor descer, nós vamos acreditar em você. É claro que não iria, isso era só zombaria. E Jesus sabia disso. Em alguns momentos, não há o que dizer, e talvez seja melhor que fiquemos em silêncio. Mas que Ele nos dê também a sabedoria para saber quando devemos usar as nossas palavras e devemos ser usados por Ele para ensinar, para educar, para fazermos outros discípulos e que Ele nos use como instrumento nas suas mãos. Seja através do nosso silêncio em confiança a Ele, seja através das nossas palavras, testemunhando o Evangelho, fazendo novos discípulos para Cristo, que Ele nos use e que Ele nos conduza ao longo da jornada das nossas vidas. Que Deus te abençoe. Hoje nós fechamos a leitura do Evangelho de Mateus e amanhã a gente começa a leitura do Evangelho de Marcos. Vou colocar logo a seguir aqui nos nossos destaques, nos stories, o cronograma do Evangelho de Marcos para que você salve aí no seu celular e siga fazendo com a gente a leitura. Então, vamos juntos, lendo a Palavra de Deus, aprendendo e até o final do ano nós vamos ler a Bíblia toda. Vem com a gente, amanhã a gente se encontra aqui para mais um momento de reflexão.